O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quem de nós ainda nunca sofreu uma tentativa, de atropelamento? Atropelamento no sentido de querer, nos derrubar diante da verdade que nós professamos, diante daquilo que nós anunciamos. E às vezes esses atropelamentos, às vezes nem acontece distante de nós, mas às vezes dentro da nossa própria casa. Acontece não por aquilo que nós fizemos de errado, mas por aquilo que nós fazemos exatamente de certo. A liturgia de hoje vem nos acalentar, o Evangelho nos fala dessa oração de Jesus, vem acalentar o nosso coração nesse sentido. Nós cantamos o Salmo, vocês ainda sabem o Salmo ou esqueceram? Um pedacinho do Salmo, Em quem nós buscamos, quem nós confiamos. Vamos cantar um pedacinho. Eu creio que sintetiza um pouco do sentimento de Paulo, sentimento e a busca de cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, então aquele que crer em Deus, aquele que crer em Jesus, ele enfrenta todas as adversidades da vida. Não se deixa levar pelas calúnias, não se deixa levar pela agitação, não se deixa levar pelo barulho, pela intimidação. Nós escutamos na primeira leitura uma confusão que Paulo enfrenta. E ao mesmo tempo desta confusão, a sua prisão.
E Paulo não é qualquer pessoa, mas além da fé que ele carrega, é uma pessoa extremamente inteligente. Provavelmente a fé nos faz inteligentes, né? A fé nos faz compreender os passos do inimigo, perceber as artimanhas do inimigo, aquilo que está no coração dos inimigos de Jesus, dos inimigos do próprio Deus. E esta confusão que aqui colocada na primeira leitura, se trata exatamente da fé de Paulo na ressurreição. Dois grupos, todos judeus, mas dois grupos diferentes. Grupo de saduceus e outro grupo chamado de fariseus. Saduceus que não acreditam em nada, em ação de espírito, na ação do espírito, não acredita na ressurreição dos mortos. E enquanto que os grupos dos fariseus, eles já simpatizam com a ideia, com a compreensão da ressurreição dos mortos. Para eles não é algo estranho, eles aceitam já. Então o cristianismo tem certa proximidade, encontrou certa proximidade, né, com este grupo dos fariseus, no sentido da concepção do entendimento do que seja a ressurreição. E Paulo, ele está pregando, está usando daquela oportunidade em Jerusalém, na sinagoga, para catequizar, para falar da sua fé, para falar do seu novo ser, né? Novo ser em Cristo, exatamente pela sua experiência com o ressuscitado. E a leitura que nós escutamos nos fala que a confusão aumentou exatamente quando Paulo colocou que eu estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. E aí Paulo se reconhece como fariseu, se reconhece como filho de fariseus. E suscita um embate maior entre esses dois grupos. Então, queridos irmãos e irmãs, então para nós, exemplo de Paulo, nós, por mais difícil que seja, por mais tenebroso que seja, nós não podemos perder a oportunidade de professar, de evangelizar, de esclarecer aqueles que ainda não conhecem a fé católica, falar sobre a ressurreição. Aqui Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus. Então a ressurreição para nós é a certeza de que a vida tem futuro. Às vezes aquele que não acredita na ressurreição é sinal de que a nossa existência ela não tem futuro. Acreditar na ressurreição é acreditar que Deus quer que nós participemos da sua vida no céu, da vida divina. Deus nos oferece a vida eterna através de seu Filho. Esse é o dado importante. Então, queridos irmãos e irmãs, a fé na ressurreição é para nós a força que nos leva a suportar tantas dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. A fé na ressurreição fez com que Paulo fosse preso, fez com que Paulo sofresse tanto. E aí, o próprio Jesus que aparece a Paulo: você que está dando testemunho de mim aqui em Jerusalém, eu quero que você seja a minha testemunha em Roma, diante do mundo.
a coragem, a fé que enche Paulo de coragem, enche Paulo de esperança, enche Paulo de força para poder caminhar, para poder propagar a grande alegria de ter um dia encontrado Jesus, não Jesus morto, mas o Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. É como aquele que encontrou Jesus, ele não consegue guardar a alegria para si. Olha, não fala, ele não consegue. É como Paulo, tem convicção, tem certeza de que a experiência que ele fez, ele quer que outras pessoas também tenham. Quer que outras pessoas façam. O amor que ele experimentou, ele quer que outras pessoas também experimentem. Então, para nós, amados irmãos e irmãs, se ainda não fizemos a experiência de Cristo ressuscitado, se ainda não temos esse desejo, esse chamado de fazer, olha, eu sou tão feliz com Deus, na fé que eu professo, que eu quero evangelizar outras pessoas. Se ainda não temos esse desejo, se ainda não estamos fazendo, devemos nos inspirar no exemplo e na fé de São Paulo, que tem muito a nos ensinar. Então, estimados irmãos e irmãs, desta forma, nos alimentando desta fé no ressuscitado, exemplo de São Paulo, nós não vamos ficando pelo caminho, mas vamos tocando a vida em frente, como nos fala aquela música do Almir Sater. A gente vai tocando em frente e cada um de nós vai compondo a sua história em Deus, não tendo mais a história afastada, mas a nossa história diz respeito à nossa história de fé, a nossa caminhada de fé, a nossa missão. Não existe a minha pessoa sem Deus, não existe a minha pessoa sem a evangelização, não existe a minha pessoa sem a comunidade, não existe a minha pessoa sem Jesus. E isso é muito bonito quando nós olhamos a nossa vida a partir de Deus, a nossa vida a partir da nossa fé. Então Jesus, amados irmãos e irmãs, é aquele que hoje nos convida e nos ensina que nós devemos rezar não só por aqueles que já são de Deus, não só por aqueles que já conhecem a Deus, que já creram nele e creram no Pai, mas Jesus aqui nos convida a meditar e a refletir que esta fé, ela tem que ser continuada. Por isso a igreja, nós católicos, nós cristãos, devemos rezar por cada um que aqui já caminha, já segue a Cristo Jesus, mas devemos rezar por aqueles que ainda não nasceram, mas que vão nascer e que irão acolher a fé, que irão crer nele, que irão, aqueles que serão as futuras gerações a dar continuidade, a transmitir este grande tesouro, este grande legado que ele deixou. A gente crer que não só para nós cristãos, mas para a humanidade, porque para além de valores, de princípios cristãos, Jesus deixou para o mundo valores humanos, princípios humanos também, humanísticos, de um mundo melhor, de um mundo que se compreende, de um mundo que possa viver a paz, de um mundo que possa estabelecer diálogo com o diferente. E para nós, para além desta realidade, Jesus nos aponta para o céu, o mistério. Jesus é aquele que abre o céu em que Deus fala a nós, e abre o céu para que nós possamos
um dia ser glorificado com Ele. E nós acreditamos que todas as vezes que nós damos testemunho, todas as vezes que nós vivemos este amor, todas as vezes que nós colocamos em prática os mandamentos de Jesus, é o nome de Deus, o nome de Jesus está sendo glorificado. Eu glorifiquei o teu nome, eu vos glorifiquei, porque enquanto estive aqui, sempre dei testemunho, sempre falei e vivi, conforme aquilo que de vós recebi. Eu quero que aqueles que me desses, que aqueles que o Senhor me darão, ou me dará, eu quero que eles estejam em mim, como eu estou em vós. Quero que eu, aonde eu estiver, estejais também eles. E Jesus nos fala exatamente desta realidade do céu, da sua glória. Então, queridos irmãos e irmãs, então nós queremos rezar neste dia muito especial, rezar pela igreja, para que não se deixe abater, mas segundo a fé que professa, segundo o tesouro de que ela portadora, cuidadora, possa deixar sempre mais se motivar e ser assim exemplo de São Paulo, esse missionário incansável, a enfrentar todas as adversidades da missão, da vida, comunicando a grande luz do ressuscitado para aqueles que ainda não creem, para que nós, enquanto igreja, possamos ser no mundo sempre mais um sinal de unidade, um sinal de paz, um sinal de diaconia para o mundo. Amém.